De volta com o programa Ação Nacional. Hoje o nosso assunto é tráfico de pessoas. Você sabe o que é isso? Você sabe como isso acontece? Como pode estar próximo de você, dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos? Não? Então participa com a gente, tá? Você pode mandar e-mail, você pode ligar pra gente no 19 38719620 ou, se preferir, deixa o seu recadinho aqui nas nossas redes sociais. Tem sorteio do Manual da Campanha da Fraternidade 2014, que trata sobre a liberdade que Cristo nos deu, né? Então, sobre os problemas, toda a problemática que envolve o tráfico humano, as causas, as consequências, as políticas adotadas na nossa sociedade, pelo governo, na esfera política, para que isso não aconteça ou para que isso seja minimizado. E olha, 30% das vítimas de tráfico humano são crianças. Nós vamos conhecer como isso acontece. Existe uma perda da maternidade, da paternidade, quando uma criança some por ter sido roubada do seu meio e ser traficada para que outras pessoas possam realizar o grande desejo da paternidade, o desejo da maternidade. Aqui no meio existem pessoas que fazem deste amor um negócio, fazem da paternidade e da maternidade um negócio. Vem dinheiro à tona por causa da paternidade e da maternidade. Então, nós não podemos, como igreja, suportar isso. Para a adoção ilegal, a gente sabe que existe, mas os dados não têm banco de dados. Há indagações dos estudos, dos pesquisadores, inclusive de vincular tráfico de criança com o grande número de crianças desaparecidas. Muitas vezes, quando a gente fala de tráfico de crianças, logo vem na nossa mente a questão das crianças desaparecidas. Mas o que mais envolve o tráfico de crianças? Sem dúvida. Uma das questões mais fundamentais e a forma mais degradante de trabalho escravo hoje e de tráfico de pessoas é o trabalho escravo infantil. E isso ocorre com uma frequência maior do que o que nós imaginamos, inclusive aqui na nossa região. Isso é bastante flagrante. Crianças trabalhando fora das condições previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, crianças em condições degradantes, sendo exploradas, coagidas ao trabalho. E eu dou um exemplo claro, que também foi divulgado pela imprensa, não é segredo para ninguém, nem corre sobre segredo de justiça, a questão das crianças trabalhando na indústria de bijuterias na região de Limeira, tá certo? São aliciadas para trabalharem durante 10, 14, 15 horas, não, na produção de bijuterias, desrespeitando flagrantemente as condições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o rapto de crianças e o desaparecimento é uma questão importante, sem dúvida, mas nós precisamos lembrar que existem outras formas, muitas vezes não visíveis e presentes na nossa sociedade, como a que eu acabei de citar. Hoje mesmo existe uma operação, uma articulação interinstitucional entre Polícia Rodoviária Federal, está acontecendo hoje, entre a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Governo do Estado de São Paulo, onde crianças em condições bastante precárias trabalham em carvoarias aqui muito próximos, a 120 quilômetros de Valinhos, na região de Bragança Paulista, Piracaia, Joanópolis. Em carvoarias. Em carvoarias, ou seja, trabalhando 14, 15 horas, sem equipamento, sem alimentação adequada, tá certo? Sem possibilidade, sem água corrente. Quer dizer, nem com equipamento, nem sem equipamento, né? Não era para acontecer essa situação. Exato. Essa situação foi deflagrada entre ontem e hoje. Então, está acontecendo neste momento. Como que os pais podem se resguardar disso tudo? Como que a gente faz para proteger as nossas crianças? Ou muitas vezes tem amparo dos pais, a família até sabe, mas também trabalha numa condição subhumana ou até escrava. Eu vou dizer uma coisa um pouco chocante, e foi muito feliz a palavra do padre quando ele comentou essa questão da degradação da família. Porque, Karina, nem tudo é branco e nem tudo é preto. Existem todos os tons e nuances de cinza. Muitas vezes a própria família é a primeira a participar. Existe inclusive uma falsa cultura no interior do Brasil de dizer que é importante a criança trabalhar, e aquela máxima que nós ouvimos muitas vezes, se a criança está trabalhando, ela não está na droga. Mas existe uma diferença fundamental entre a preservação dos direitos dessa criança,
tá certo? E o Estatuto da Criança e Adolescente é muito claro, o trabalho é permitido a partir dos 16 anos de idade, a partir dos 14 como aprendiz em situações específicas, tá certo? Não faz sentido uma criança trabalhar 14, 15 horas numa carvoaria, ou seja lá onde for, ou numa olaria, ou no corte da cana, ou em qualquer outra indústria. E essa realidade é presente e flagrante. Agora, existe uma forma, existe uma sensibilidade por parte do Ministério Público, dos agentes do Ministério Público ou de vocês que trabalham diretamente com esse tema, de perceber que tem alguma coisa errada com a criança ou, de repente, quem está em casa, ou quem está vendo essa situação, porque quem está em casa não está vendo, né? Mas você que está perto de uma situação e vê, tem alguma coisa errada nisso, melhor investigar, melhor denunciar. Acho que você já tem esse olhar de sensibilidade feminina, é característico no que eu costumo dizer, porque hoje os nossos maiores aliados são os agentes públicos. Como o padre muito bem mencionou, com a questão da desagregação familiar, a escola, a educação tem um papel fundamental nesta questão de prevenção e de garantia do sistema de garantia de direitos da criança. E, via de regra, a primeira a perceber-se da questão do problema com a criança ou adolescente é a professora, é a agente social, é o serviço comunitário. Então, muitas denúncias, e hoje nós fazemos inclusive a capacitação de agentes e professores no sentido de identificar e denunciar questões, mesmo que sob suspeição. Essa é a nossa premissa. Essas denúncias elas podem ser sigilosas, inclusive, tanto para a Secretaria da Justiça, quanto para o Ministério Público do Trabalho ou para qualquer outra instituição, tá certo? E nós temos que ter todo o cuidado para que essas professoras, esses agentes públicos participem, porque, na verdade, eles têm um contato maior com a criança. Então, em função do comportamento da criança, eles podem perceber alguma adversidade, algum delito presente. E a gente, como cidadão? Porque, às vezes, o problema pode até não acontecer próximo a mim, próximo à minha família, mas eu posso ver, eu posso testemunhar uma situação de perigo para alguém ou para alguma criança. Como é que eu denuncio? Qual que é o primeiro passo? E também acho que muitas vezes isso não acontece por medo, né? Sem dúvida. É fundamental. Primeiro é a questão da dignidade do ser humano, tá? Como a própria campanha da fraternidade muito bem menciona. Segundo é a questão de exercer o seu direito de cidadão e denunciar, mesmo, e eu friso esse ponto, que sob suspeição, mesmo que não tenha certeza. Existem inúmeros canais de denúncia, o 180 da polícia, os telefones da Secretaria da Justiça, o Ministério Público do Estado de São Paulo e outras instituições, a Ordem dos Advogados do Brasil hoje tem pontos focais nas suas unidades, também estamos realizando esse trabalho interinstitucional para acolhimento a essas denúncias. Então, cada cidadão, cada telespectador, cada pai de família não pode se furtar ao direito, e eu vou até mencionar, se você me permite, um caso muito rápido, através da constatação de uma professora do Vale do Ribeira, na cidade de Registro, ao identificar um absenteísmo, ou seja, uma ausência de meninos e meninas de 14 a 16 anos de idade, nós chegamos à conclusão, através de uma força-tarefa, etc., que essas crianças tinham sido aliciadas e estavam se prostituindo em postos de caminhoneiro da BR-116. E esse foi o trabalho, a coragem, a dignidade de uma professora, de um agente público. Depois que eu fiz a denúncia, ou que alguém fez a denúncia, o que é feito com relação a isso? Quem que age? O Ministério Público, a polícia que vai até o local? O que é feito a respeito disso, na prática? Claro, isso é exatamente a nossa função da Secretaria da Justiça hoje. O nosso papel é de articulação interinstitucional, ou seja, nós registramos a denúncia e notificamos para que cada instituição atue de acordo com as suas prerrogativas legais e institucionais. O que significa isso? Tá certo? Eu, como gestor público, não posso adentrar numa casa de prostituição ou numa fazenda para explorar, para denunciar uma criança em trabalho escravo. Mas existem instituições como o Ministério Público do Trabalho, como a Polícia Federal, no caso dos imigrantes, que podem e devem fazer. Então, o nosso papel é, primeiro, a coleta dessas denúncias, né? Abertura de pontos focais e de pontos para que a população se sinta à vontade para exercer o seu direito de cidadão e, a partir, claro, de uma análise minuciosa, porque também recebemos todo tipo de denúncias, encaminhar e notificar as instituições. E mais do que isso, criar uma rede de inteligência, de troca de informações.
porque no Brasil, até pela nossa tradição cultural cartorial, cada instituição, via de regra, age de per si. E o nosso papel é articular essa rede de informações para facilitar o trabalho das instituições, como o Ministério Público, Polícia Federal, etc. Qual que é o tipo de punição para quem é pego traficando pessoas? Veja, essa é uma outra questão que, inclusive, a nossa secretária da Justiça se bate e tem uma proposta formal. O nosso Código Penal, como eu já havia mencionado, ele só tipifica tráfico de pessoas em relação à exploração sexual, tá certo? Então, passível de punição criminal exclusivamente para exploração sexual. Quando, no entanto, nós sabemos, e existem casos, eu vou mencionar um muito rápido, já comprovado, no caso de um clube de futebol de Santos, crianças eram aliciadas e trazidos na época da Copa do Mundo, imaginem, senhores telespectadores, não? Meninos vindos do Pará, querendo ser um novo Neymar, ser um grande novo jogador de futebol, tá certo? Na Baixada Santista, foram aliciados, estavam em condições de exploração, jogando por um clube de Santos, e este caso, pela primeira vez, ele foi julgado como tráfico de pessoas no país, independente de exploração sexual. Existe, inclusive, jurisprudência firmada no Tribunal de Justiça de São Paulo sobre essa questão. Quero agradecer a participação da Geni dos Santos Bisotto, ela é de Jaguariúna, interior de São Paulo, está aqui participando com a gente do Ação Nacional, está concorrendo ao sorteio, tá bom, Geni? Obrigada pela sua participação. A internet é muito próxima das crianças hoje em dia. Isso pode ser um agente facilitador para que o aliciador chegue até a criança. A gente, de repente, pode ter muitos pais assistindo o programa de hoje e os filhos que ficam na internet o tempo todo. Ah, meu filho não está na rua, está longe de perigo. Mas tem a internet, e aí, como é que fica? Eles se utilizam desse meio também, mais recentemente, para poder chegar ao objetivo? Excelente essa sua questão, e nós tivemos um caso comprovado agora, da qual eu participei em novembro, numa região bastante próxima aqui, em São João da Boa Vista, onde aliciadores recrutavam meninos menores de idade para fazerem parte de uma rede de travestis ou para se prostituírem através da internet, com toda a forma mais vil de aliciamento. E houve um trabalho, principalmente em relação a professores, a agentes comunitários e com a participação do Ministério Público do Estado, né, o promotor da região de São João da Boa Vista, inclusive, Dr. Guilherme Ataíde, teve um papel preponderante e foi capaz de identificar uma quadrilha de aliciadores via internet cooptando meninos para se prostituírem enquanto travestis, oferecendo uma série de vantagens, etc. É isso que é complicado, né? Muito grave. Então, sua pergunta é bastante interessante e um alerta que fica aqui aos pais, tá certo? Sobre a questão do aliciamento através de redes sociais. Ricardo, na semana passada, quem está em casa e acompanha a Ação Nacional deve se recordar, a gente falava aqui sobre doação de órgãos. E com relação agora ao tráfico de pessoas, é inevitável que a gente se questione aquela velha questão, e às vezes a gente acha que é lenda, e eu queria perguntar para você até que ponto tráfico de pessoas para retirada de órgãos, para se vender órgãos, para ter acesso aos órgãos das pessoas. Você tem conhecimento desses casos no estado de São Paulo ou em outros estados ou não, Karina? É lenda, não existe. Karina, é assim, como eu disse, nem tudo é branco, nem tudo é preto, tá certo? O que é lenda nessa história é assim, boa noite Cinderela, acordei no dia seguinte numa banheira sem o rim, isso não existe, não é verdade. Nós sabemos, é uma constatação bastante recente, nós ainda não temos estatísticas públicas sobre esta questão de transplante de órgãos de órgãos, inclusive pele, ilegal. Sabemos que existe, mas via de regra, alguém da família faz parte deste aliciamento. Alguém muito próximo, algum amigo faz parte e muitas vezes existe um consentimento tácito da própria vítima, por incrível que possa parecer. Por de querer vender o órgão. Claro, para você ter uma ideia, um rim no mercado internacional hoje vale 30, 40 mil dólares. Então a pessoa vai, eu quero vender meu Exatamente. rim. Então é das duas partes. Existem quadrilhas, inclusive rotas específicas com toda uma logística determinada para que esses doadores saiam do país e vão para outros países que permitem a retirada desses órgãos e essa doação compulsória específica por parte do doador para um receptor específico, o que não ocorre no Brasil,
A legislação brasileira é bastante firme nesse caso, tá certo? E recebem, ou a família recebe, por essa doação ilegal de órgãos. Crime dos dois lados, né? Exatamente. Esse é um crime transnacional, sem dúvida, assim como o tráfico. Aliás, é uma das modalidades de tráfico de pessoas mais recente. Daqui a pouquinho a gente vai para o nosso último bloco do Ação Nacional. Se você não participou, participe, que tem sorteio no final do programa. Você vai, por meio do manual da campanha da Fraternidade, aprender um pouco mais sobre esse assunto tão importante da gente conhecer no Ação Nacional de hoje, que é o tráfico humano, tá? Então você pode ligar para 19 3871 9620. Se você preferir, escreva para açãonacional@rs21.com.br ou então vai lá, facebook.com/Ação Nacional. Curta a nossa página e escreva a sua opinião. E a gente lança a pergunta hoje para você de casa também. Como que será que nós, cristãos, nós, cidadãos, podemos ajudar? Como nós podemos nos solidarizar com as pessoas que passam por situações como essas que a gente está falando, né? De tráfico humano, pessoas que trabalham escravas, pessoas que imigraram e que estão trabalhando de uma forma que não imaginavam que fossem trabalhar, que estão distantes da família, crianças nessa situação. O que será que a gente pode fazer por elas? A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.